No Carioca contra o Madureira, em São Januário, primeiro desafio da temporada do time do Fernando Diniz, que já deve colocar em campo força total, será? Bora ver o VT dessa preparação e na volta a gente comenta. Planejamento e confiança para um novo ciclo que se inicia. O Vasco faz a sua estreia no Campeonato Carioca nesta quinta-feira contra o Maricá, às 9h30 da noite, em São Januário, pela primeira rodada da competição. E a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz deve ir a campo com força máxima para o desafio inaugural da temporada. Para a partida, os únicos desfalques são os atletas Matheus França e GB, por conta de problemas físicos. Lucas Piton, que se recupera de lesão, também é um possível desfalque, embora sua recuperação esteja avançada, o que chocou toda a equipe médica do clube, tamanha evolução. Mesmo assim, a tendência é de que Puma Rodrigues seja improvisado na lateral esquerda. David, Berrete e Garré estarão à disposição de Diniz no banco de reservas. Com isso, o treinador deve utilizar o mesmo time que encerrou a temporada, na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. No jogo de hoje, a torcida também promete estar presente para apoiar o clube no duelo contra o Maricá. Com a permanência de grande parte do elenco de 2025 e as contratações de Johan Rojas e Alan Saldívia, que ainda não podem estrear por não estarem com seus nomes registrados no bid da CBF, o Vasco busca em 2026 dar muita alegria ao seu torcedor e dias melhores com o desempenho do gigante da colina nos gramados. Tá aí, a gente vai passar a escalação do Vasco e pega o Maricá, hein? Eu falei Madureira, nem sei porquê, jogou contra o Fluminense, Vasco e Maricá, corrigindo, a escalação tá aqui. É exatamente o time que enfrentou o Corinthians na final da Copa do Brasil, no último jogo da temporada. Léo Jardim, o PH, Cuesta, Robert Renan, o Pumita na esquerda no lugar do Piton, o meio de campo com Barros, Thiago Mendes mais à frente, o Coutinho e os três atacantes, Nuno Moreira, Rayan, Andrés Gomes. Moretti, por que o Diniz resolveu fazer diferente de todo mundo, que está colocando garotos, mesclando equipes, e ele vai com a força máxima, aprova essa ideia, alguma estratégia que ele está bolando? Como é que... Foi surpresa para você? Será surpresa? Essa é a prévia, né? A gente não sabe se tem a confirmação. Deve ser isso mesmo e te surpreende? Sim, a expectativa é que seja isso, né? E assim, eu, Lucas, e creio que toda a torcida do Vasco ficou muito surpreendido com isso, porque hoje, olhando para o elenco do Vasco, o que mais tem são peças que são para ser testadas durante esse Campeonato Carioca. E a hora seria agora, né? Exatamente. É o caso do JP, um atleta que a gente chegou até a comentar aqui num programa, o Vene falou muito bem sobre ele. É o caso do Estrela, um garoto que a torcida quer ver, está na expectativa para ver esse garoto jogar. É o caso do próprio Maxime Domingues, suíço que voltou para o Vasco. Informações aqui, o Felipe pediu para o Diniz, nesse primeiro momento do ano, dar uma olhada nele. Então, assim, o que mais tem hoje no elenco são opções para o vascaíno olhar em campo e ver se dá para ser utilizado durante a temporada de 2026. Mas o Diniz vai com força máxima. Eu não tenho informação se isso foi um pedido da própria diretoria, né? Talvez para valorizar o elenco e vencer, né? Porque é importante lembrar, o campeonato hoje é uma competição que, caso vença, vai dar quase 25 milhões de reais em premiação. 25 milhões de reais para o Vasco é um dinheiro importante. Então, talvez esse fator premiação pese para que o Vasco entre desde o primeiro momento. Sair da fila também, Moretti. Título é título. O torcedor quer comemorar, quer gritar é campeão, compra faixa. Eu tô afim. E eu falei pro Venê. Eu falei que o Vasco esse ano vai levar um título e o Campeonato Carioca, ao meu ver, é o título que o Vasco tem mais possibilidade de levar. Olha esse corte aí. Como é que é, Moretti? Eu acho que o Vasco... Não, acho não. O Vasco leva um título esse ano e o Campeonato Carioca é a competição que o Vasco tem maior chance de levar. Então eu vou trazer pro ON, R$1.000, vamos apostar. Não, calma aí, velho. Eu quero ver... Me dá duas partidas, Venê. 2 partidas. Ué, não. Mas ele tá falando qualquer título, né? Qualquer título. 2 partidas, no Vasco que acha que não ganha nenhum título. Não. Você acha, olha só. Venê, Taça Guanabara é título. Calma aí.
Não vale nem Guanabara, nem Taça Rio. Levantou, tá saindo. Tá vendo, cara? Pô, vem cheio de confiança. Duas partidas, velho. E aí a gente volta a falar sobre isso. Tem Sul-Americana, Copa do Brasil. Mas a Sul-Americana tá difícil, Flávio. Tem River Plate. River, Racing, tem uns times... Sul-Americana na tela do SBT, o Vascaíno pode ver o time brincadeiras conquistar à um parte, título internacional aqui com a gente. Brincadeiras à parte, eu acho que o Campeonato Carioca, sim, é muito tangível pro Vasco da Gama. Se o Vasco souber tirar proveito desse momento, por exemplo, Flamengo e Fluminense não vão dar o mesmo foco nessa Não tá com competição. Libertadores, brasileiro. O Botafogo, assim, de fato ainda é uma incógnita, né? Até porque tá vivendo esse problema extracampo com o transfer ban. O Vasco da Gama, ele pode sim priorizar o Campeonato Carioca nesse primeiro semestre, por que não sonhar? Tô brincando aqui com o Lucas e tal, mas eu acho que dá sim pra sonhar. Não é favorito, mas chance, obviamente. Não, tem chance sim. Que tem, Moretti. É isso. Você acha que essa estratégia, então, já ir com a força máxima, quer dizer que o Vasco tá olhando com muito carinho pra esse Não, Campeonato com certeza. Carioca, né? Tá com um desejo aí. Exatamente, é o de levar a sentimento sério. do Pedrinho, né? É importante lembrar que é o último ano do Pedrinho no comando do Vasco. Então, seria importante para ele fechar esse triênio com um título. E só para completar a informação com relação à lista de relacionados, tá? Além da ausência do Matheus França do GB por conta de questões físicas, o Vasco também não vai levar para essa partida de hoje contra o Maricá o Lincoln, zagueiro das categorias de base que foi emprestado no segundo semestre do ano passado para o Volta Redonda, tá de fora. Além do Lincoln, o lateral direito Paulinho também está de fora. O lateral esquerdo Leandrinho também está de fora, já negociado. E o volante Juan Esforza, tá? Esses 4 jogadores, eles estão de fora porque o Vasco entende, estão fora dos planos aí para a temporada de 2026, então por isso nem vão para a partida. Então, O Paulinho apareceu bem no Carioca, quando ele subiu ano passado, retrasado, lateral direito. Ano passado foi o momento que ele teve mais ali Foi o destaque, minutagem, né? Ele foi um dos grandes nomes desse elenco alternativo que o Vasco usou no Campeonato Carioca, chegando até a marcar gol contra o Nova Iguaçu, em São Januário. Um jogador bom, sempre foi destaque na base. O Atlético Mineiro até tentou a contratação do Paulinho na janela do ano passado. O Vasco segurou por entender que era um jogador de qualidade, assim, de talento, tanto que sempre se destacou na base. Mas, infelizmente, por motivos aí do próprio Diniz, não vai ser utilizado aí ao decorrer do ano e o Vasco vai buscar fazer negócio. Vamos ver, né? Galera, o Vasco vai aí com força máxima, surpreendendo a todos os torcedores do Vasco da Gama. Diferente do que os outros clubes fizeram na estreia, como o Flamengo, que tem usado o elenco sub-20, Fluminense, Botafogo, o Vasco vem com força máxima. A gente não consegue ainda saber qual é a estratégia do Diniz com isso aí, mas essas são as notícias do Vasco. Hoje, a priori, o mais importante é que o Vasco vem com um elenco de força máxima, elenco titular, inclusive foi o mesmo elenco que enfrentou o Corinthians na final da Copa do Brasil. E surpreende, né, não testar alguns jogadores como de costume se costuma fazer nas estreias aí de Campeonato Carioca, que é um campeonato, né, que você tem mais essa possibilidade aí de testar, colocar mais a galera mais jovem, novas contratações. Os novos contratados do Vasco, infelizmente, ainda não estão no bid, ainda não estão ainda tudo certinho, então não vão poder estrear agora contra o Maricá. Mas na segunda rodada já devem provavelmente estar disponível aí para o elenco do Fernando Diniz. Mas é isso, galera. Quero agradecer a vocês aí, acompanhar, tá? Deixando os créditos aí para o SBT Esporte, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima. Fui!